Então, hoje eu quero apelar para sua memória. Você se lembra de quando seguiu um conselho específico de alguém? Um dia, sua mãe, que sempre te deixava ir às festas, falou para você não ir naquela determinada festa. Você obedeceu e depois ficou sabendo que a festa foi uma tragédia. Você se lembra de seu pai dizer: não vai por este caminho? Você obedeceu e depois ficou sabendo de uma batida fatal naquele caminho. Você se lembra de uma amiga chegada que te alertou sobre a falta de sinceridade de uma terceira amiga? Você prestou atenção e depois comprovou que ela tinha razão. Pensando nisto, eu gostaria de falar sobre ouvir o conselho de uma pessoa chegada. Qual a medida certa de ouvir os conselhos de alguém? De quem a gente deve ouvir os conselhos? Será que eu sei discernir o coração das pessoas? Será que há uma forma de eu perceber? Será que eu me engano facilmente? E se eu já me enganei? Será que tem jeito de aprender a me relacionar melhor com as pessoas? Será que eu posso objetivamente melhorar as minhas decisões? Eu posso aprender a ouvir as direções de Deus, que muitas vezes nos chega através de uma outra pessoa, de uma pessoa ao nosso redor? Então, hoje a gente vai aprender a ouvir um bom conselho. Mas será que tem conselho bom? Não tem aquele tal ditado que fala assim: ah, se conselho fosse bom não se dava, se vendia. Mas só que na prática esse ditado não expressa bem a verdade, porque tem muita gente cobrando para aconselhar. Cada um de nós com certeza vai se lembrar de ter pedido conselho para alguém e como foi importante. E até as empresas possuem conselheiros. E a maioria das grandes empresas paga bem por esses conselhos. E olha que nem sempre o conselheiro vai acertar, porque não existe ninguém que seja perfeito, só Jesus. Então, o que realmente importa é tomar uma boa decisão. E o difícil é discernir qual conselho seguir. Então, eu já vou te pedir para você assistir o vídeo até o fim e veja como Deus nos aconselha e nos ajuda a discernir qual é o bom conselho. Então, o que eu quero compartilhar com vocês é como ouvir e discernir um bom conselho. Eu fiquei pensando na minha própria vida, né? Será que eu tenho obedecido os bons conselhos? Será que eu sei diferenciar qual conselho eu devo obedecer? Pensando na minha história, eu percebi que muitas vezes eu ouvi pessoas erradas e eu deixei de ouvir pessoas certas. Então, tem mais um elemento que a gente precisa. Não basta sermos inteligentes, observadores, prudentes, seguir todo o conhecimento humano. Há algo além. E o que é esse algo além? É o discernimento espiritual, para saber qual conselho seguir. Vejamos o que a Bíblia diz sobre ouvir e seguir conselhos. Então, é importante a gente discernir a quem ouvir. E vamos começar respondendo a pergunta, né? O que é ouvir? Olha, o primeiro conceito que eu achei fala assim: ouvir é perceber o som ou a palavra pelo sentido da audição. Mas isso é ouvir, escutar. Mas a gente está falando e vai falar de algo para além disso. É que ouvir é mais do que perceber o som das palavras. É entender o que está sendo dito. E o que é discernir? Discernir é perceber claramente, é distinguir, é diferenciar, é compreender,
é entender com todos os nossos sentidos, com nossa inteligência. Então a gente precisa discernir. Então nós vamos usar todos esses recursos que a vida nos oferece, que o ensino, o estudo, mas não termina aí. Não basta a gente ser prudente, né, como fala, ser de simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Há o elemento a mais que eu já falei, que é o discernir espiritualmente. Porque esse discernimento espiritual é para além do entendimento dos sentidos, é para além da nossa inteligência, da nossa experiência, do nosso aprendizado. É uma graça que Deus nos dá. É o discernimento espiritual que a gente tem quando aceita Jesus e chama Ele para morar no nosso coração, quando a gente reconhece Ele como Senhor e Salvador e que Ele é o Filho de Deus que morreu, ressuscitou e está à direita de Deus Pai. Quando isso acontece, o Espírito Santo de Deus vem fazer morada em nós e Ele nos dá esse discernimento espiritual. Mas aí você vai me perguntar, mas por que que eu, né, o que que eu preciso saber disso? A gente precisa saber, porque é importante discernir a quem ouvir. Qual será o conselho que vamos ouvir? É claro que ninguém vai acertar 100% das vezes, apenas Jesus é 100% em tudo. Mas a gente precisa saber que há um saber ouvir, que há um saber discernir, com os sentidos humanos e também o discernir espiritualmente. Então é necessário a gente compreender, saber como ouvir, a quem ouvir e saber que há esse discernimento espiritual que é para além do nosso entendimento humano, né? Digamos assim. E por que será que a gente precisa de saber disso? É porque sempre estamos tomando decisões. Aliás, é preferível você tomar uma decisão errada do que não tomar decisões. Muitas pessoas, às vezes, ficam com a vida paralisada com medo de errar. Mas, na verdade, o risco faz parte da vida. A gente tem que arriscar. A gente tem que se expor, não tem outra maneira. E a gente tem que reconhecer que somos vulneráveis. Na verdade, a vulnerabilidade é a gente reconhecer que a gente pode errar, reconhecer que há falhas em nós, mas você tem que tomar decisão, seja ela qual for, e você toma, você acaba tomando. Então, outro ponto é que a gente sabe também que, queira ou não, a gente é influenciado. Então, eu vou querer sofrer as melhores influências, eu não vou querer sofrer as más influências. E como é que eu vou saber quais são essas boas influências? Como é que eu vou aprender a ouvir e a quem ouvir? E com certeza é bom para mim saber isso, porque eu vou aprimorar as minhas decisões. Eu vou tomar as melhores decisões. Então, vamos ver o que a Bíblia diz através de uma parábola de Jesus. E eu já vou fazer um pequeno parêntese aqui. Você já pensou por que Jesus falava em parábolas? Ele mesmo respondeu, né? Mas eu fico pensando, e eu acho que é porque ele mesmo quer nos ajudar a buscá-lo, a nos preparar para o seguir, para que a gente venha a entender tudo o que ele disse, tudo o que ele fez, porque não é automático. A gente tem que dedicar, a gente tem que buscar, não é assim automaticamente. Então, por parábola, a gente tem que entender o sentido da palavra, buscar, trocar ideias, tudo isso é uma forma de Deus, né, nos dirigir. Então vamos ver lá. Desculpe-me. Bom, nós vamos ver o que está escrito lá em Lucas 6, nos versos 47 a 49. Diz assim: qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa, e cavou, e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha, e vindo a enchente,
bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu. E foi grande a ruína daquela casa. Bom, vamos ver algumas coisas que essa parábola está nos querendo dizer. Veja que Jesus falou em ouvir as palavras, mas ele não parou nisso. Ele usou o verbo ouvir e observar. Ele disse para observar, e observar aqui está querendo dizer praticar, seguir. Veja que não é apenas escutar, entender o som das palavras. Não, você tem que compreender e, entendendo, agir, praticar, seguir aquilo que está sendo dito. Isso vai nos conduzir à tomada de decisão, que a gente falou uns minutos atrás. Então é necessário ouvir, entender, agir. Veja que o exemplo, né, citado aí por Lucas, alguém que construiu, ele teve trabalho, ele não fez a casa de palha nem de pau, né, como na história dos 3 porquinhos, né, que ilustra bem isso também, né, que um queria fazer a casa rápido, né, então fez de palha, o outro, vou fazer aqui mais ou menos, fez de pau, mas nenhuma delas resistiu ao sopro do lobo, né, parece que essa parábola, essa historinha de criança foi baseada nessa parábola de Jesus. Por quê? Porque é importante que haja alicerce, e o alicerce, ele é firme quando é feito sobre a rocha. E para a gente tocar a rocha e construir algo na rocha, dá trabalho, tem dificuldade. Mas aí você vai ver o resultado do seu trabalho. Porque vem os problemas, no caso da parábola, citou a enchente, né? E não abalou, porque ela estava, a construção, a casa estava sob alicerces fundados na rocha. E de outro modo, se você fica com preguiça, se você quer uma solução imediata, se você não quer esperar, não quer se esforçar, não quer se dedicar, se você escolher o mais fácil, provavelmente a sua construção, a sua decisão, a sua construção vai cair. E aqui nós estamos observando essa parábola no sentido de tomar as melhores decisões, que é ouvir, entender e praticar. E isso está implícito o esforço. Então, eu vou trazer mais um versículo aqui, que é falando em construção, nós vamos nos lembrar que Jesus construiu o templo dele em nós. Olha só o que está escrito em 1 Coríntios 3,16, diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Então, daí a gente passar a importância de ouvir e entender. E mais do que isso, é o entendimento espiritual. É compreender a situação para podermos discernir qual conselho seguir. É necessário ouvir as palavras de Jesus, as observar e praticar. Então, é necessário esse tempo entre ouvir, entender, observar, praticar. E eu separei mais 2 versículos aqui para ficar bem claro o que a gente deve ouvir. Porque a gente falou lá no começo, né, dos conselhos que sua mãe deu, seu pai deu, sua amiga deu. Aquilo que o dito popular fala, né, que se conselho fosse bom, a gente não dava, vendia. Mas, na verdade, lá em Romanos 10:17 está escrito: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, o que você vai ouvir? Você vai ouvir a palavra de Deus, você não vai ouvir qualquer coisa. Você vai ter que cuidar dos seus sentidos. Porque tem um outro passagem que fala assim: a boca fala do que está cheio o coração. E o coração fica cheio de quê? De tudo que entra pelos olhos, pelo ouvido, pela boca, né? Pelo cheiro, pelo tato. Então, os sentidos que são usados para nos trazer todo o entendimento, conhecimento. E isso é importante, isso é válido, a gente precisa de procurar aprender o máximo, mas eu estou falando aqui
além desse entendimento humano, há um discernimento espiritual. E que a gente deve prestar atenção. E prestar atenção em quê? Ouvir o quê? Para poder entender e praticar a palavra de Deus. E quando que você deve ouvir? Ah, é amanhã, é depois, é quando eu ficar velho? Não. Olha só, Paulo escreveu em Hebreus 3,15: enquanto se diz hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação. Então, ouvir as palavras de Jesus nos fará estar alinhados com os princípios da palavra de Deus. E aí teremos o divisor de águas. Então a gente desde o começo está falando, como é que eu vou saber o que é o bom conselho e o que é o mal? Olha, o bom conselho é aquele que está alinhado à palavra de Deus. Está alinhado àquilo que Jesus nos ensinou. Ah, mas é muito difícil. Não, não é muito difícil você aprender, porque a gente tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos fará saber de tudo quanto Jesus falou e nos vai dar a entender. Porque ele vai construindo em nós esse entendimento, essa sensibilidade, esse alinhamento com os desejos de Deus, com a palavra de Deus. Então, o próprio divisor de águas é a palavra de Deus. Se alguém nos aconselhar a fazer coisas contra a palavra de Deus, eu já vou saber que isso é um mau conselho. Esse eu não vou seguir em todas as áreas. Em todas as áreas. E você vai encontrar palavra de Deus para tudo. Olha, não só para as coisas, esse discernimento espiritual que eu falei, que é algo para além, é quando os sentidos naturais não conseguem discernir. Então há o discernimento espiritual. Mas é importantíssimo você buscar o entendimento, o conhecimento através dos sentidos naturais. E tem livros na Bíblia, aliás, todos eles é recheado de conhecimento, de sabedoria, né? Especialmente o livro de Provérbios, de Salmos, todos eles. Mas provérbio é uma sabedoria extraordinária. Então, a gente vai saber que se aquilo está alinhado com a palavra de Deus, é um bom conselho. Se não está alinhado com a palavra de Deus, é um mau conselho. Aí você vai ter o quê? Vai ter que ouvir. Ouvir as palavras de Jesus, observar e praticar. Olha só, Tiago, no capítulo 1, do verso 21 ao 25, ele fala várias coisas práticas. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia. Então, como que a gente vai saber que aquele conceito é bom ou ruim? Porque a malícia, existe um tipo de malícia que é danosa. Então você não vai seguir tudo que é malícia. Ah, você tem uma amiga há muitos anos. Eu citei o exemplo de alguém muito chegado, falou de um terceiro. Estou citando uma coisa específica. Mas a gente não vai ficar examinando a cada ação, a cada atitude. Você vai ficar ali, digamos, pisando em ovos para todo mundo que está ao seu redor para saber se a pessoa é falsa ou não. Normal, você vai conviver normalmente. Mas existem pessoas que a gente vai perceber que são pessoas maliciosas, são pessoas que estão sempre pensando mal, estão sempre querendo nos influenciar para comprar a briga de alguém. Olha, eu já fiz isso muito na minha juventude. Eu já comprei briga que não era minha. E tem um provérbio que fala, olha, não brigue com quem não fez mal para você. E eu muitas vezes ficava inflamada com as reclamações das outras pessoas, e às vezes a pessoa não tinha feito nada comigo e eu já estava com raiva dela, eu já estava de mal daquela pessoa. Por quê? Porque eu assimilei aquela malícia, aquela maldade, eu aceitei a influência, a má influência de alguém. Então, tem o provérbio que vai dizer, olha, não brigue com quem nunca te fez mal. Não brigue por tabela, não tenha ódio por tabela. Aliás, qualquer ódio é ruim, porque o ódio embota o entendimento, embota a mente da gente. Por isso que Deus é amor e importa que a gente procure também amar.
É claro que a gente vai usar os sentidos para discernir quem está planejando nos trair, existem pessoas ruins, existem pessoas más. E muitas vezes essas pessoas gostam de atacar os cristãos, porque eles nos chamam de bobos. Eles falam que a gente acredita em qualquer coisa. É só falar que é crente, eles vão acreditar. Não é bem assim. A gente vai usar os entendimentos, o entendimento, a sabedoria, o conhecimento, a experiência, vai usar a palavra de Deus, vai usar os exemplos da palavra de Deus. Nós não seremos essa presa fácil como muitos acham. Não. A gente vai usar a inteligência, mas nós temos para além da inteligência, que é o discernimento espiritual, que Deus nos mostra as pessoas que estão com más intenção contra a gente. Então, continuando o que Tiago fala aqui, ó, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada. Com mansidão é o quê? Não tenha revolta daquilo que você está recebendo, porque você, às vezes, no primeiro momento, você não compreendeu. Mas lembra que eu falei que Jesus falava em parábola? E muitas vezes é para que a gente busque, para que a gente se prepare, para que a gente se sintonize com a vontade de Deus. Aí a gente vai estar preparado para entender aquela palavra. Mas essa palavra, ela pode salvar as vossas almas. O que é a alma? Emoção, vontade e mente. A emoção é tudo que você sente, seu sentimento. Toda a sua vontade, as suas decisões, todos os teus pensamentos. Então, ele está falando dessa parte da alma, né? Mas nós somos um espírito. Habitamos, né? Possuímos uma alma e habitamos um corpo. Nós somos esse ser triuno. Então, a palavra está falando que se a gente prestar atenção, receber com mansidão a palavra em nós enxertada, ela vai salvar as nossas almas. Que é isso? A gente vai diminuir o sofrimento, a gente vai tomar melhores decisões, porque você vai ouvir o que o Senhor tem para você. Você vai ouvir a sabedoria daqueles homens sábios. E isso vai te ajudar. E aí o Tiago continua. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então não é só para ouvir, eu ouço. Não, você tem que meditar nessa palavra, você tem que ruminar ela, você tem que imaginar, você tem que vivenciar essa palavra até que você haja de acordo com ela. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que se contempla no espelho, que olha no espelho, né, vê seu rosto natural, e quando ele sai, ele esquece do que era, já não lembra mais. É uma coisa assim muito fluida, né? Passou, você olhou no espelho, você está lá. Saiu do espelho, você não está mais lá. É assim que Tiago descreve a pessoa que só ouve, que não pratica, que não medita, que não se dedica a tomar as boas decisões, fazer as boas escolhas. Então, aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, olha só, de novo a palavra liberdade, a gente já teve a oportunidade de falar. Como é lindo, como seguir a Jesus não é um caminho de sofrimento e dor. Isso faz parte, em qualquer jeito, faz parte da vida. Mas há uma liberdade em seguir o Senhor. E quem atenta bem e pratica e segue, ele vai perseverar. E ele não vai ser ouvinte que vai esquecer, mas ele vai ser fazedor da obra. Esse tal será bem-aventurado no seu feito. Então, você vai saber tomar a melhor decisão. Você vai ter o fruto do trabalho que você teve de entender, de compreender o que está sendo dito, qual que é o princípio que está atrás daquilo. Então, caminhando para a conclusão, sabemos que é necessário ouvir e entender e colocar em prática o que estamos aprendendo. Vamos discernir se o conselho é bom, se ele está de acordo com a palavra de Deus. Então precisamos conhecer a palavra de Deus. E Deus nos deu inteligência para nos ajudar a discernir. Normalmente, aquilo que a gente pode fazer já é uma capacitação de Deus. E ele já espera que a gente vai agir de acordo com o que a gente aprendeu. Não precisa de milagre. Milagre é para aquilo que a gente não pode fazer.
Então, assim, a capacitação que Deus nos dá de entender, de crescer, de compreender, né, de se tornar habilitado em uma determinada área, é uma habilitação de Deus, é um presente de Deus. Agora, o discernimento espiritual que o Espírito Santo nos dá é para aquelas coisas ocultas. São palavras que são situações que a gente não está entendendo. Então, tem uma parte lá em Deuteronômio que fala assim: as coisas ocultas são para Deus, as reveladas são para nós. Por mais que a gente busque entender, que a gente busque revelação, a gente não vai compreender tudo, porque os pensamentos de Deus são maiores que os nossos, né? Mas existem coisas ocultas, existem coisas reveladas, mas também tem o buscar. Então, lá numa outra passagem fala que não há nada que esteja em oculto que não haja de revelar-se. Se você pode buscar essa revelação. Então, para toda boa decisão, nós precisamos buscar entender quais são os princípios de Deus que está mostrado na Bíblia. Então, agora já concluindo a importância de ouvir, entender e agir para tomar as melhores decisões. Vou repetir aqui alguns versículos. Olha, lá em Lucas 6, 47 a 49, o que é que está escrito? Qualquer que venha a mim, ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Se você constrói a sua casa na rocha firme, você vai ter bom resultado. Se você não liga e quer fazer intempestivamente, não quer se preparar, não quer gastar tempo, quer escolher só o fácil, fatalmente não vai dar certo. E agora, em 1 Coríntios 3,16, está assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em nós? Então eu tenho um recurso para além do recurso humano, para além da minha inteligência, que eu vou usá-la, mas também eu vou usar o recurso sobrenatural, que é o Espírito Santo de Deus. E sabemos que devemos ouvir, né? Nós estamos falando de ouvir e escutar os bons conselhos. Como é que eu vou discernir qual que é o bom conselho? Você vai ouvir a palavra de Deus. E, olha só, mas tem algo extraordinário que esse eu estou apresentando agora, esses versículos, eu não apresentei antes. É o que está escrito lá em Romanos 11:34, que diz assim: porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? É a pergunta. E agora, em 1 Coríntios 2,16, tem a resposta. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Olha, isso é um segredo extraordinário, gente. Extraordinário. Então, é assim. A gente vai buscar com os nossos sentidos, com o nosso entendimento, nós vamos gastar tempo para compreender o que está sendo dito, o que Jesus falou, nós vamos buscar a palavra de Deus, a gente vai, né, ouvir, vai discutir, vai ler, estudar, compreender, né, para entender o que está sendo dito. Então, nós estamos falando da importância de ouvir, de entender, de agir, ouvindo o quê? Os conselhos que se alinham à palavra de Deus. E como eu vou saber o que é certo e o que não é certo? Através da intimidade com Deus, buscando conhecê-lo e assim, né, confiando nele, vou usar a minha inteligência e a mente de Cristo em mim para tomar as melhores decisões, porque está escrito, nós lemos lá, nós temos a mente de Cristo. Então eu vou fazer o quê? Eu vou clamar a Deus para que me revele aquilo que eu não sei, na confiança e certeza que ele tem o melhor para mim, porque eu tenho a mente de Cristo. E é com a mente que a gente pensa, com a mente, é com a inteligência, né, que a gente vai fazer as melhores escolhas. Então eu quero te convidar a repetir após mim esse segredo. Eu tenho a mente de Cristo e o Espírito Santo de Deus, e eu saberei tomar as melhores decisões. Olha,
há um investimento nisso. É você ter essa convicção, porque está escrito na palavra que a gente tem a mente de Cristo. Então eu vou me apropriar da mente de Cristo. Se eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador, eu também tenho o Espírito Santo de Deus. Então eu saberei tomar a melhor decisão. Eu vou investir meu tempo, eu vou ouvir, vou entender. E eu tenho que recurso? Eu tenho a mente de Cristo e tenho o Espírito Santo. Então, certamente eu vou tomar as melhores decisões. E é isso que eu quero compartilhar com você. E você se aproprie. Mais uma vez, repita comigo. Eu tenho a mente de Cristo e o Espírito Santo de Deus e saberei tomar a melhor decisão. Então, nessa semana, que você se lembre desse recurso, dessa condição que Deus te deu, de ter a mente de Cristo e ter o Espírito Santo de Deus, e você vai saber discernir, você vai saber qual conselho seguir, a quem você vai escutar. E você vai escutar aquilo que está alinhado com a palavra de Deus. Você vai escutar aquilo que o Senhor já deixou escrito para nós. Não tem novidade, está tudo escrito lá. Mas ele ainda dá mais, que é essa revelação individual, pessoal, para a nossa vida a cada dia. Então, eu quero que cada um de vocês tenha uma semana maravilhosa, que você se aproprie dessa bênção que Deus te deu. E quero pedir também para você compartilhar, assinar o canal, porque de repente essas palavras podem ser importantes para uma pessoa, né, nesse exato momento. Então, mais uma vez, muito obrigada por ter chegado até aqui nesse vídeo. Compartilhe, assine, né, o canal. E veja a página no Facebook também. E Deus te abençoe e tenha uma excelente semana, no nome santo de Jesus. E aí, eu tenho a mente de Cristo e o Espírito Santo de Deus, eu saberei tomar a melhor decisão. No nome santo de Jesus. Amém.